pessoal, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nossa análise será sobre o livro A Mulher na Janela, do A.J. Finn. E nesse vídeo eu vou fazer uma coisa diferente. Vamos dividi-lo em duas partes. Vai ser a primeira parte sem spoiler e a partir da segunda com spoiler. Pode ficar tranquilo que quando eu for começar a falar os detalhes ali do livro, eu vou avisar, vou te dar um tempinho para você poder sair do vídeo, caso você não queira ter um spoiler indesejado. Então esse livro, ele vai contar a história da Anna Fox, que é uma psicóloga infantil, mas ela está afastada do seu trabalho há uns 10 meses por ter desenvolvido agorafobia, que é um transtorno de ansiedade do qual a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A Ana, ela vive na sua casa sozinha, uma casa enorme, e lá ela tem pouco contato com as outras pessoas. Na verdade, o contato pessoal, assim, que ela tem é com o seu psiquiatra, com a sua fisioterapeuta e com o seu inquilino. A Ana, ela faz atividades online, ela joga xadrez, ela faz curso de francês e ela também fica ali navegando em um site chamado Agora, que é para pessoas que têm o mesmo transtorno que ela, que tem agorafobia. E a Ana, quando o pessoal descobre ali que ela é psicóloga, ela gosta bastante de ficar ali trocando informações com os outros participantes, ajudando, incentivando, usando até mesmo do seu conhecimento para auxiliar essas pessoas. Ela se sente muito bem fazendo isso. E o tempo que sobra, né, o resto do tempo ali que sobra a Ana, ela passa assistindo filmes antigos, em preto e branco, que ela gosta bastante, e ingerindo a sua medicação de uma forma completamente descontrolada, embora seja uma medicação prescrita pelo médico, e embora a Ana, como psicóloga, tenha plena noção de todas as consequências que a sua ação pode gerar, ainda assim ela ingere de uma forma completamente desordenada os seus medicamentos e misturando com a bebida alcoólica, com vinho o tempo todo. E a gente também vai falar mais pra frente um pouquinho mais a respeito desse comportamento da Ana. Esse livro ele é narrado em primeira pessoa, a partir da ótica da Anna Fox, e isso significa que a gente vê o que ela vê, sente o que ela sente, a gente sabe o que ela sabe, e vamos descobrindo os acontecimentos do livro no mesmo momento que as coisas acontecem com a Ana, né? Assim que ela vai descobrindo, a gente vai descobrindo junto. E a nossa sensação a gente fica bastante confuso ali, porque esses são os sentimentos que a Ana tá tendo. Então, assim como ela própria duvida de si mesma em alguns momentos, a gente também fica ali com bastante incerteza de será que a Ana de fato viu aquilo que ela tá dizendo que viu? Será que isso não é uma alucinação, visto que ela tá fazendo essa mistura toda aí perigosa, com muitos medicamentos, com os seus efeitos colaterais, na mistura com álcool. Então a gente começa a se perguntar se será que ela não está alucinando, vendo coisas, ou será que ela de fato viu o que ela diz que viu? A gente fica bastante confuso no decorrer do livro por conta dessa situação toda. E tudo isso por quê? Porque além de toda aquela questão ali, toda aquela rotina da Ana que eu já descrevi, uma coisa que ela faz bastante é ficar na janela, olhando a sua vizinhança, tomando conta da vida dos vizinhos, prestando atenção quem entra, quem sai, quem casou, quem se divorciou, se fulano tá viajando, se não tá, ela sabe de tudo. E, bom, enfim, o nome A Mulher na Janela, ele vem dessa prática. Então esse foi um pequeno resumo ali do livro. Na verdade, por se tratar de um thriller psicológico, ficaria muito difícil, quase que impossível, eu falar dos detalhes
do transtorno de agorafobia da Ana, de eu falar de umas outras questões que eu percebi que eu acho importante a gente mencionar, sem dar nenhum spoiler. Então, se você ainda não viu o filme, se você ainda não leu o livro e quiser parar o vídeo por aqui, então até a próxima. Mas se você viu o filme, ou então leu o livro, principalmente se você leu o livro, que você vai me entender muito mais por conta dos detalhes, vai ser um prazer te ter por aqui e vamos para a parte com spoiler. Bom, gente, você que sabe da história e você sabe que esse livro ele tem alguns plot twists, né? Eles têm algumas grandes revelações ao longo da história. E eu vou te confessar que a que mais me impactou de verdade foi a primeira, que eu realmente não esperava, tá? Que foi de saber que a filha e o marido da Ana, eles estão mortos. E isso para mim foi um choque muito grande, porque, como eu disse, eu realmente não esperava. Eu tava ali, sabe, eu cheguei a me questionar algumas vezes, pensando, nossa, eles têm uma relação aparentemente tão boa, por que que a Ana tá sozinha e o marido tá longe? E aí eu esperava que isso fosse explicado de alguma forma, mas em nenhum momento eu imaginei esse desfecho. E para mim essa foi a parte mais impactante por conta disso. E por que eu tô falando sobre isso? Porque foi a partir desse trauma, a partir dessa experiência ali que ela vai relatando com tantos detalhes, né, que a Ana desenvolveu todas as questões, né, todos os problemas de ordem emocional, de ordem mental que ela desenvolve. Basicamente, o fato daquilo ser descrito de uma forma tão detalhada, isso me chocou bastante. Eu fiquei pensando o tempo todo, nossa, cara, o que ela passou, eu não sei, cara, eu não sei exatamente como que seria realmente uma pessoa experimentar uma situação dessas. A Ana, ela estava vindo ela viajou com seu filho e com a sua filha e com seu marido. E na volta, né, eles já estavam ali prestes a se divorciar, porque a Ana tinha tido uma relação extraconjugal, seu marido havia descoberto isso, então eles estavam já para se divorciar. E no caminho para casa, enquanto eles voltavam, havia uma grande nevasca naquele momento. A Ana, ela dirigindo, o amante, né, acho que estava ligando, e aí, com essa situação toda, gerou-se uma discussão. E por conta dessa briga ali deles, que o marido queria atender o telefone, ela acabou perdendo o controle do carro e eles sofreram um acidente muito grave. E a partir daí, a Ana, ela se viu numa situação, em um lugar completamente isolado, com bastante neve, um lugar assim aberto, né? O celular dela estava com a bateria já acabando. Não, estava com a bateria acho que acabando, estava sem sinal, enfim, ela não conseguiu pedir socorro. Ficou ali com a sua filha bastante machucada, o seu marido também, os dois meio desacordados. Já não, acho que a filha ainda estava viva, talvez o marido já estivesse até morto, mas a Ana, ela fica naquele desespero, tentando tirá-los dali para que não houvesse algum tipo de explosão ou que eles caíssem de um penhasco, talvez, eu não sei exatamente ali. E aí a Ana, ela fica nesse desespero, puxa eles, ao mesmo tempo que tá muito frio, e ela fica nesse trajeto de leva eles para dentro do carro por conta do frio, tira eles por conta de várias situações. Ela lembrava que tinha lanche, ela tentava alimentar eles e não tinha resposta. Então, basicamente, ela ficou ali durante, se eu não me engano, acho que uns 2 dias nessa situação, nesse desespero, basicamente vendo a sua filha e o seu marido morrerem de hipotermia. E a Ana,
ela passa por essa situação traumática. Depois, em algum momento, encontram ela, levam ela para o hospital e nesse momento ela fica sabendo que o seu marido e a sua filha não resistiram. Enfim, nesse momento a Ana ela entra em estado de choque, né? E o que a gente pode entender, o que eu entendi dessa parte ali do livro, é que, na verdade, a Ana, ela tá num processo do que a gente chama de luto complicado. Ela simplesmente entrou ali, né? Existem, vamos considerar aqui as 5 fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross. E, ao meu ver, a Ana, ela entrou no estado ali de negação. Ela passa a viver como se a sua filha e o seu marido ainda estivessem vivos. Ela cria uma realidade à parte. Então ela começa a dizer para as pessoas que na verdade ela tá divorciada e que a sua filha mora com seu pai. Ela se imagina conversando com eles todos os dias pelo telefone. Então a Ana, ela simplesmente cria essa realidade para ela, para não entrar em contato com essa dificuldade, né, da morte deles e essa situação que foi tão traumática, até porque a Ana ela se sente bastante culpada por estar dirigindo, por ter sido ela o pivô ali da separação, né, por ter sido ela o pivô ali da discussão, né, por ser uma situação onde ela é que estava sendo infiel no seu casamento. Então ela guarda um monte de remorsos ali, um monte de culpa, e para lidar com isso, ela simplesmente apaga isso da vida dela, passa a viver como se eles estivessem vivos e ela conversasse com ele todos os dias. O Bowlby indica 5 condições pelas quais uma pessoa pode apresentar um luto complicado. E a gente consegue ver que praticamente todas elas, a Ana ela se enquadra. Então a primeira condição é em relação à proximidade que essa pessoa enlutada tem do falecido, ou no caso dela, dos falecidos. Então, a relação muito próxima que eles tinham, né, se tratava da sua filha e do seu marido. O segundo fator que o Bowlby coloca é em relação à idade e o sexo, né, afirmando que em relação à idade não se tem muitos dados, né, para se dizer que a idade tenha tanta influência assim, mas aparentemente, né, o sexo feminino ele é mais impactado e as mulheres têm mais tendência a desenvolverem um luto complicado. A terceira condição seria a causa da morte. Então, situações onde tenha havido uma morte muito precoce, muito trágica, onde, sei lá, em algumas situações a pessoa tenha ficado desfigurada ou qualquer situação do tipo, assim, coisas muito agressivas, muito violentas, tendem a ser mais um fator complicador desse luto. E foi o caso que aconteceu com a Ana, né? Por ela ter passado ali uma morte repentina, né? Portanto, inesperada. Sua filha e seu marido, pessoas novas que não tinham problemas de saúde, e ter sido de uma forma tão traumática, né? Ela ter ficado ali vivenciando, praticamente vendo eles morrerem sem poder fazer nada. A quarta condição seria a situação social e psicológica, né, em que essa pessoa ela enfrenta depois que acontece o falecimento. Por exemplo, se há uma mudança social muito grande, né, então às vezes pessoas que precisam assumir novas responsabilidades, pessoas que ficam sozinhas, desamparadas, e foi o caso da Ana ela ter ficado praticamente sozinha em relação quando ela perdeu o seu marido e a sua filha nesse acidente. O último fator que ele traz seria a respeito da personalidade da pessoa, do enlutado, e o fato dessa pessoa talvez não ter muitas condições em lidar com essa situação, em lidar com esse recurso. Talvez a gente, enfim, nesse caso fica difícil
da gente saber, né, em relação à personalidade da Ana, porque o livro não fala muito sobre como ela era antes, mas eu entendo e imagino que não seja muito o caso dela. Acredito que ela tinha, sim, bastante recursos para lidar com isso, uma vez que ela era psicóloga, e era uma psicóloga muito bem sucedida, muito capaz, inclusive. Mas eu entendo que só esse fator não foi suficiente para ela conseguir lidar com uma situação tão difícil como foi essa que ela vivenciou. Então, essa é a primeira coisa, né? Então, a Ana, ela estava ali enfrentando esse luto ainda muito mal ali administrado, muito mal, que não havia conseguido ainda processar por conta dessa situação. Ela acabou se escondendo atrás dessa história que ela fantasiou, de que eles ainda estariam vivos, e não havia ninguém para ajudá-la nesse processo. E aí o que acontece? A Ana, ela também passou por essa situação extremamente estressante, num lugar aberto, um lugar onde ela se sentiu muito sozinha, muito desamparada, um lugar onde não tinha como ela pedir socorro, onde ela se sentiu ali completamente sem ter para onde correr. E essa associação, eu entendo que foi a grande responsável por ter, né, gerado nela esse transtorno da agorafobia, porque, para quem não sabe, a agorafobia é um transtorno de ansiedade no qual a pessoa ela passa a ter uma resposta de ansiedade em situações onde sejam espaços muito abertos, espaços públicos, espaços onde ela sinta que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento e que ela não vai ter como sair, ela não vai ter como se proteger naquela situação. Então a agorafobia ela está muito ligada a essa questão. E a Ana, por ter vivenciado essa situação muito traumática dessa forma, ela associou esse espaço aberto onde ela estava como um lugar inseguro, um lugar onde seria possível acontecer novas tragédias a qualquer momento. Então ela hoje só se sente segura dentro da sua casa e qualquer movimento que ela faça para fora, ela tem ataques de pânico muito intensos e, portanto, ela vive ali dentro de casa. Então, diante dessa situação, a Ana ela também entrou num quadro depressivo. Então, ela vivia ali dentro da sua casa sem muita vontade de fazer nada, no lugar mais escuro possível. Ela mantinha toda a sua casa numa escuridão, com pouquíssimos contatos sociais. Ela não tinha mais tanto interesse em muitas coisas. E a Ana, ela também não tinha muita vontade de viver, não tinha muita razão para viver. Ela acaba, inclusive, de forma bastante consciente, misturando o álcool, misturando os seus medicamentos, tomando em horários errados, tomando mais do que devia, porque a Ana ela tá numa situação assim, bom, não sabe, ela não tem mais qualquer apreço pela vida, ela não tem mais qualquer perspectiva de vida ali. Acho que a única coisa que segura ela é essa história que ela criou na cabeça, onde seu marido e a sua filha ainda estariam vivos e que talvez houvesse a possibilidade deles um dia voltarem a ficar juntos. Então ela nutria uma esperança muito terrível, né? Porque ela nutria uma esperança de uma coisa que era completamente impossível de acontecer. E a Ana mergulha nesse universo da bebida, nesse universo dos remédios, como uma forma de anestesia para essa realidade que ela está vivendo e de uma forma assim, né, bem clara, que é uma fuga total
E essa questão do abuso, inclusive da bebida, pode ser um fator do próprio luto, né, da própria situação ali onde ela estava vivendo. Então, a gente pode dizer que esse comportamento é uma fuga da culpa, é uma fuga da solidão, é uma fuga do luto, é uma fuga da sua ansiedade, uma fuga da sua ociosidade, até porque a Ana, ao perder o marido, ao perder a sua filha, ela também perdeu a, o seu papel social, né, de mãe, de esposa, ela também perdeu o seu emprego, ela perdeu a sua saúde mental, então é uma pessoa que perdeu muitas coisas, né? E não conseguiu ali, não teve estrutura para lidar com tudo isso. Não. Bom, gente, A Mulher na Janela foi um livro assim que eu já estava com uma certa expectativa, porque eu já tinha visto muitas falas aí aqui no próprio YouTube, muitas pessoas falando muito bem desse livro. Por conta de eu saber que a personagem tinha alguns problemas psicológicos, né, enfrentava algumas situações, isso me deixou bastante motivada, bastante interessada nesse livro, e ele realmente supriu as minhas expectativas. No início, ele é um pouco parado, eu já sabia disso, já havia ouvido as pessoas falarem sobre isso, então eu mantive ali a paciência, né, ansiosa para que os acontecimentos começassem a vir à tona. Mas, apesar dele ser mais parado, ele não é chato, porque é uma contextualização, é uma situação assim que faz todo sentido para a gente poder entender, para a gente poder mergulhar mesmo no universo ali, na realidade da Ana. E também a gente pode dizer que essa monotonia ali do início do livro faz parte de toda a vida que a Ana está levando nesse período. Então é uma forma da gente sentir o quanto que na vida dela era isso aí, ó, dia após dia, a mesma coisa, sem nada de muito acontecimento, era sempre essa rotina. Então a gente consegue perceber, consegue sentir essa ociosidade que ela vivia. Depois que os acontecimentos começam, as coisas vão ficando ali bastante intrigantes, você começa a se questionar muitas coisas, e achei muito bem construída essa personagem. Teria até outras coisas para a gente falar, eu vou aqui guardar o grande spoiler do final, não vou falar, tá? Caso você aí tenha assistido até aqui, apesar dos alertas por não se importar tanto com o spoiler, mas tenha se interessado pelo livro, então eu vou te dar a oportunidade aí de não falar sobre a maior revelação do livro e deixar que você descubra sozinho. Então, até a próxima, gente. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima análise psicológica.